Seja bem-vindo ao canal Bíblia de Verdade. E eu estou dando início a uma série, se você está vindo aqui pela primeira vez, eu estou dando início a uma série para preparar você para os acontecimentos finais que estão por vir. E aqui nós vamos desespiritualizar as Escrituras e desdoutrinar as Escrituras das doutrinas colocadas pelos homens. E esse vídeo, na verdade, ele é um vídeo extra. Eu vou fugir um pouco do assunto, porque estou fazendo uma série chamada Resgate à Sã Doutrina. Mas eu vou fugir um pouco do assunto porque o período que nós estamos vivendo se faz necessário falar sobre esse tema. Eu tenho visto muito nas redes sociais, nas igrejas, entre as pessoas que se dizem irmãos em Cristo, uma divisão ideológica muito ferrenha, muito agressiva com relação ao cenário político que nós estamos vivendo. E eu tenho me perguntado, será que essas pessoas que se dizem servir a Cristo, será que elas entendem realmente as Escrituras? Será que elas entendem as profecias de fato? Ou será que elas estão mergulhadas em enganos, em estado de dormência tão grande que não conseguem enxergar um palmo à sua frente? Porque é nítido e notória a divisão criada por um grupo que defende político tal, e se cria uma guerra ideológica entre pessoas que se dizem irmãos em Cristo. Agora eu queria saber que reino é esse que vocês estão instaurando. E esse vídeo ele vai ser um pouco polêmico, tá? É necessário fazer uma introdução para o assunto, mas eu quero que você assista até o final. Esse vídeo ele é polêmico demais, esse assunto aqui é algo que você nunca ouviu sobre as Escrituras, nunca ninguém ensinou, porque não está repleta de espiritualidade e não está repleta de vãs filosofias. Aqui nós vamos trazer de fato o que as Escrituras falam a respeito desses tempos finais. E diante do cenário político e democrático que a gente está vivendo, eu faço uma questão para vocês pensarem. Eu vou formular uma questão para vocês pensarem. Será que a democracia ela é fruto da razão humana ou de uma ideologia inerente ao caráter do Criador dos céus e da terra? Pensem nisso, tá? E ao final do vídeo vocês respondam. A democracia, ela reflete a vontade de Deus ou a vontade do homem de afirmar que é autossuficiente para governar e gerenciar por intermédio de suas próprias escolhas? Hein? O vídeo de hoje é sobre democracia, República Democrática de Direito. E nós vamos discutir aqui, afinal, que democracia é essa que nós temos convivido? Mas o texto base que eu vou usar aqui, ele se encontra em Tessalonicenses, é o capítulo 5 inteiro de 1 Tessalonicenses, tá? E eu quero iniciar com um versículo aqui, que é o texto base para o nosso desenvolvimento racional deste tema. Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retendo o que é bom. Então, com base nesse texto, nós podemos analisar: será que este cristianismo ele se baseia em evidências ou ele criou sua própria realidade? Uma realidade que mergulhou os fiéis em ilusões e enganos, que tem colocado as pessoas em dormência com relação ao dia do Senhor. Será que eles estão em dormência? Será que quando Paulo se refere, cuidado para que esse dia não lhe pegue como um ladrão, ele está se referindo a quem? Ao povo que estava linkado à sã doutrina que Cristo deixou e ele estava passando para os homens? Ou ele estava se referindo a essa dormência à doutrina cristã que surgiu durante os séculos? Hein? Isso é uma questão que você precisa refletir. E só tem como refletir isso se você conhece as Escrituras. Portanto, será que o cristianismo e suas doutrinas elas se baseiam de fato em evidências para interpretar as profecias ou cria sua própria em uma visão futurista dos cumprimentos proféticos ali descritos?
Será que ela tende a personificar as personagens descritas ali ao único indivíduo que surgirá em um tempo pré-determinado, que precisará ser materializado em uma pessoa para se cumprir o que ali está escrito? Hein? Será que os diversos ramos doutrinários que visam explicar a besta, o anticristo, a Babilônia, se baseiam na verdade que se pode garimpar nas evidências deixadas ao longo da história, ou se baseiam no campo da imaginação do homem, que tende a alegorizar tudo o que diz respeito às profecias e suas interpretações? Bom, basta olhar para todas as doutrinas do cristianismo a respeito do fim dos tempos para concluir que se criou uma realidade paralela ao que foi determinado pelo Criador. E que essa realidade não passa de ideias que nascem no obscuro da mente humana. E você vai entender por quê. O cristianismo está vivendo uma realidade paralela. Está tão perdido que não consegue compreender por que está afogado em aflições e calamidades, em escândalos, em problemas, em perseguições ideológicas. Porque a perseguição ela não é tão física, ela é mais ideológica e no bolso. Mas o cristianismo está mergulhado nisso e não entende e tende a culpar o inimigo, o Satanás. Mas não conseguem compreender. Mas calma, tá? Calma. Você deve estar furioso com essas declarações que eu estou fazendo aqui. Deve estar pensando assim. Quer dizer que todos esses anos servindo a Cristo, pregando a palavra, você está dizendo que eu vivi um engano a respeito do que é a besta? O anticristo? Pensa comigo, olha só. Se você é exposto uma vida inteira a uma doutrinação, você acreditará piamente que tudo que foi lhe ensinado é verdade absoluta, não é mesmo? Isso é um fato, porque o que nós temos colhido hoje no mundo, e principalmente no Brasil de hoje, é o resultado de uma doutrinação que se iniciou nas escolas, em programas sociais lá atrás, de 13 anos ou um pouco antes. Agora, imagina uma doutrinação equivocada a respeito do Evangelho de Cristo, a respeito do fim dos tempos, sendo feita por séculos. E você nasceu dentro desta concepção de Evangelho, se converteu a este Evangelho, serve a este Evangelho. E por isso você jamais aceitaria que alguém lhe diga que viveu uma vida de engano, não é verdade? Isso seria uma ofensa para você. Motivo mais que justo para se irar. Concordo. Eu me irei quando meus olhos foram abertos. E não foram abertos por homens. Foram abertos por aqui. Pelas evidências. Agora, exatamente isso que eu quero falar. A não ser que eu lhe apresente evidências mostrando de fato que houve um desvio da verdade lá no passado. Aí você concordaria comigo? Talvez aí eu consiga te mostrar, não te convencer, mas te dar argumentos para você tomar decisões e perceber que levou uma vida de enganos. Desculpa. Não só doutrinária acadêmica, mas doutrinária espiritual. Agora, o que você não sabe é que a linha interpretativa adotada pelo cristianismo no decorrer dos séculos, ela originou-se lá no 3º século da nossa era, quando Orígenes, um bispo da igreja primitiva, professor de filosofia e amante do neoplatonismo, ele passou a utilizar de métodos gregos idealizados por filósofos como Platão e Sócrates para interpretar as escrituras. Então ele passou a ensinar que os textos contidos na palavra, de Gênesis a Apocalipse, são alegorias que precisam ser aplicadas individualmente, no intuito de se tirar princípios e conselhos para o dia a dia. E com isso, enterrou bem fundo a afirmação revelada pelo Espírito de que profecia está relacionada com evidências. Ou seja, em algo que se pode experimentar, tocar e compartilhar, como, por exemplo, fatos históricos. Quer evidências melhores do que fatos históricos? Com isso, a palavra do Eterno, ela passou de verdade absoluta e literal, como afirma Paulo, para uma verdade interpretativa que nasce no campo das ideias. E ela se torna, por isso, flexível, conforme a realidade vai se concretizando. Você deve estar meio confuso, mas calma que eu vou te explicar o que isso quer dizer. Eu vou te usar de exemplos. O nosso texto base é 1 Tessalonicenses 5. Quando Paulo escreveu essa carta
o primeiro século da igreja cristã, vamos dizer assim, da igreja de Cristo, formada pelos apóstolos inicialmente, ela passou por várias conturbações. Primeiro, isso é histórico, tá, pessoal? Estudem livros históricos a respeito do que ocorreu naquela época que vocês verão. Não leiam só livros históricos relacionados escritos por cristãos, mas historiadores dos romanos, por exemplo, tá? Procurem ver isso. O que começou a acontecer naquela época? As pessoas começaram a se converter, mas muitas delas se convertiam por emoção e não por verdade. Então existia um padrão que os diferenciava dos demais. Só que alguns desses novos convertidos se infiltraram ali, como mesmo Paulo disse, para denegrir o evangelho. E muitos outros foram por sinceridades ou porque tinham interesses por trás disso, tirar vantagem de alguma forma. Não é diferente dos dias de hoje, tá? Mas olha só, eles começaram, em vez de viver uma vida pia, uma vida cristã, uma vida em comunidade, um ajudando o outro, seja financeiramente, seja emocionalmente, e vivendo como a sã doutrina manda, partilhar o pão, comunhão. Não, eles começaram a acusar, principalmente Nero. Porque Nero vivia uma vida devastada pelo pecado. Ele era homossexual, casou com a mãe dele, ele tinha um caso com o concubino dele. Ele chegou a ter relações públicas, em praça pública com o concubino, onde o concubino encenou cenas de atos sexuais, como se fosse um teatro. Será que isso acontece hoje em dia? Nos museus, nas universidades? A mesma coisa. Só que naquela época, os cristãos começaram a apontar, a dizer que ele estava errado. Não é por menos que Paulo escreve que nós deveríamos viver em harmonia com o governo. Porque quem institui o governo, a autoridade governamental, é Deus. E ele institui com um propósito. E vocês já saber por quê. Tá? Mas esse instituir não era para você estar se metendo na vida. Ele não era. Participava da comunidade de Cristo. Quem é você para apontar para ele e dizer que ele está errado? Hoje, o cristianismo faz a mesma coisa. Só que o que aconteceu? Deu início à perseguição. Dando início a essa perseguição, os cristãos começaram a pensar, bom, Cristo está para voltar. O Senhor está para voltar. Porque ele falou que nós seríamos perseguidos. Ele falou que João estaria vivo e veria o reino voltar. Então João ainda está vivo, o apóstolo João está vivo. E criou isso. Só que Jesus voltou naquela época? Não. Jesus não voltou. Então eles formularam uma nova interpretação. E bom, então é um anticristo que vai vir primeiro. E viram na figura de Nero, na pessoa de Nero, a figura do anticristo. E começaram a apontar para ele como anticristo. Não foi por menos que Paulo escreveu a carta de 1 Tessalonicenses, explicando sobre essas coisas, o que precisava acontecer para que de fato o homem do pecado se instaurasse. Isso é assunto de outro vídeo, tá? Vocês vão gostar. Ele escreveu a carta para Timóteo, informando que aqueles mesmos irmãos que no passado o acolheram, o receberam e o apoiaram enquanto ele estava sofrendo pela causa de Cristo, quando ele foi preso por Nero, aquelas pessoas fugiram, os abandonaram. Leia a carta de Timóteo. Ele escreve sobre isso. Nesse mesmo período, em torno do ano 60 depois de Cristo, isso aconteceu. Então o caos foi instaurado ali. O caos foi instaurado. Então as pessoas começaram a adaptar a interpretação do cristianismo, pegando a visão daqueles que se infiltraram, para explicar porque que Jesus não veio, então vinha o anticristo. E aí eles viveram até o 5º século esperando o anticristo surgir, porque Jesus não voltou. Aí a igreja passou a ter um relacionamento com o Estado, só que após esse relacionamento com o Estado através de Constantino, começou a ruir o Império Romano. 10 tribos invadiram o Império, até que a última tribo, a tribo dos Visigodos, acabou com a autonomia imperial, destituiu o imperador romano da época e acabou com aquilo. Aí surge um homem chamado Santo Agostinho. Ele vem e escreve uma tese, de, se eu não me engano, 14 livros, intitulada A Cidade de Deus. Essa foi escrita no ano de 410. Essa tese foi escrita com o intuito de consolar os cristãos
após o traumático saque em Roma pelos visigodos. E o que ele fez? Ele resgatou a forma interpretativa, alegórica, ensinada por Orígenes, no terceiro século. E disse que o livro de Apocalipse não passava de um grande livro de alegorias, de simbolismos, que representavam uma luta entre os espíritos da Babilônia e o espírito de Jerusalém, uma luta entre o sistema do mundo e o povo de Deus, que a volta de Cristo aconteceu no mundo espiritual, que a vinda do anticristo aconteceu no mundo espiritual, mas que a instituição do reino de Deus deveria ser feita por eles. Olha o que aconteceu. A partir desse ensino de Agostinho, dá início a uma era que foi conhecida na história como Era de Trevas, a Idade das Trevas, a Idade Média, onde a igreja acreditou piamente que ela era responsável por instaurar o reino de Deus, e que a igreja era absoluta e plena. A igreja fundada por eles era absoluta e plena, e totalmente capaz e competente para fazer isso. E que então Cristo, como não voltou em pessoa, nomeou um representante, o Papa, como o vigário de Cristo, o representante de Deus na terra, para instaurar. E aí se começa a perseguição, se começa a conquista. Olha o estrago que o cristianismo fez. Olha o estrago que uma interpretação alegórica das Escrituras fez com o mundo. Mas isso já era de se saber, porque o próprio livro de Apocalipse avisa que isso ia acontecer. Só que como a maioria vê isso como um livro alegórico, onde você aplica isso no campo das ideias, talvez você deve estar perguntando, mas o que ele está falando? O que é alegoria? Eu vou ler para você o que significa, o que é de fato alegoria. Alegoria é um modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sobre forma figurada. Alegoria, ela é uma ferramenta da filosofia, um método de interpretação aplicado por pensadores gregos, pré-socráticos, estoicos, entre outros, aos textos homéricos, por meio do qual se pretendia descobrir ideias ou concepções filosóficas embutidas figurativamente nas narrativas mitológicas. Então aí é uma ferramenta que aguça o quê? Aguça a imaginação do homem, porque ali ele tenta encontrar uma aplicabilidade para aquela alegoria para a vida concreta. E essa vida concreta é naquele momento que se está se vivendo. Ou então criando o futuro, como as doutrinas depois vieram passar, tá? É isso que aconteceu. Agora, por essa razão toda que começou com Orígenes e foi solidificada por Santo Agostinho, por essa razão o livro de Apocalipse sempre foi tido pelo cristianismo como um livro de conteúdo alegórico. O que quer dizer que não passa de descrições destinadas a dar vida ao que ainda está confinado no campo das ideias, seguindo a linha de raciocínio de Platão. Mas a partir de agora, com base no versículo 20 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, nós analisaremos as evidências para reter o que é bom. Então, eu quero começar a quebrar essa mitologia criada pelo cristianismo de que a besta, o anticristo, o pequeno chifre é uma coisa só. E de que a besta ela vai ser instaurado o reino dela após um acordo de 7 anos de paz. E que esse acordo durará 3 anos e meio. E após 3 anos e meio vem a perseguição, a grande tribulação. Isso é falso, é mentira. São vãs filosofias que Paulo combateu e morreu por combater isso. Acredite, morreu por combater esse tipo de ensino. Porque ele mesmo avisa. Não caiam nessa de que Cristo já veio, que já voltou. Examinar as Escrituras, se apegar ao ensino da sã doutrina que nós estamos lhe passando, para que vocês não sejam enganados. Paulo escreve sobre isso. Então, olha só. A besta que viste era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta,
porque ela era, agora não é, contudo virá. Bom, é meio confuso? É. Como assim a besta era, agora não é e ela virá? É por isso que devemos analisar evidências e não filosofias, vendo nesse tipo aqui uma alegoria e criando um futuro e uma realidade paralela, um mundo paralelo, tá? Olha só, eu quero ler para você algo que é história, tá? É sobre a origem da democracia. A democracia, ela surgiu na Grécia Antiga. Um pouquinho antes da Grécia Antiga, o governo grego, ele foi substituído. O governo era dominado por uma espécie de monarquia, não era bem uma monarquia, só eram cidades-estados, mas eram pessoas influentes, pessoas cultas, sábias que dominavam. E em um determinado momento da Grécia Antiga, não estou falando da clássica, tá? Da antiga, eu esqueci o nome dela agora, que período que os historiadores dão para ela, me desculpem, eu não sou historiador, mas enfim. O que aconteceu naquele período é que a população começou a tomar o controle do governo. E por isso, a Grécia quase sucumbiu e deixou de existir. A cultura praticamente estagnou. As finanças, a riqueza empobreceram. Fome foi instaurada. A população reduziu tanto que ela quase foi extinta por completo. Por causa disso. Porque um governo populacional dominou e quase destruiu. Mas a Grécia conseguiu aos poucos se erguer. Esse período ficou conhecido como como Idade Negra também, tá? Da Antiguidade. Então, após esse período, a Grécia começou a renascer. Aí vem a Grécia Clássica. A Grécia Clássica, o que ela faz? Ela, através dos filósofos, ela institui, já tendo a experiência do passado, ela institui uma espécie de democracia. Mas essa democracia ela não era abrangente. A democracia ela é a junção de dois termos, tá? E ela significa governo do povo. Foi criada a partir da palavra demos, que significa povo, e da palavra kratos, que significa poder. Democracia, né? No século V a.C. Eu vou ler o que a história diz, né? Para denotar os sistemas políticos então existentes em cidades e estados gregas, principalmente Atenas, o termo é autônomo para aristocratia, ou regime de uma aristocracia, como seu nome indica. Embora, teoricamente, essas definições sejam opostas, tá? Mas democracia e aristocracia, elas são praticamente a mesma coisa, segundo a invenção. Quem inventou a democracia foram os gregos, tá? O sistema político da Atenas clássica, por exemplo, a cidadania democrática abrangia apenas homens, filhos de pais e mães atenienses, livres e maiores de 21. Mulheres não votavam. Estrangeiros, escravos e mulheres eram grupos excluídos da participação da política. Em praticamente todos os governos democráticos, em toda a história antiga da Grécia. Então era uma democracia seletiva. Para evitar o que aconteceu no passado e eles quase morrerem, eles criaram um sistema democrático mais seletivo. O governo. A Grécia é substituída por... o sistema grego é substituído quando Alexandre vem da Macedônia e conquista as cidades-estados e se torna imperador e começa a conquistar todas as regiões. Então, a partir dali, a democracia ela deixa de existir completamente no mundo antigo. Mais tarde vem a cidade de Roma. E a cidade de Roma ela institui uma cidade republicana. Ela institui um governo republicano. Ela é muito parecida, significativamente muito parecida com alguns aspectos da democracia. Mas assim, ela se torna diferente porque ela é uma minoria de romanos que eram considerados cidadãos. Tá? Essa minoria era representada por um senado. Era esse senado que detinha o poder, nomeava os governantes, tá? Os governantes eram nomeados de acordo com a vontade e a necessidade do senado. O senado ditava as regras políticas.
Mas o Senado era instituído por uma minoria de cidadãos romanos. Quando Augusto chega ao poder, ele acaba com isso. E ele transforma a República Romana em Império Romano. E é nesse período que Jesus nasce. Então, no período do Império Romano inteirinho, não existiu democracia. Tá? A democracia, zero. Acabou, sucumbiu. E é justamente nesse período do Império Romano que João está inserido e ele escreve que a besta era, agora não é mais e virá a ser. Compreende? Agora, quando que ela começou a vir a ser? Após a igreja tomar o poder estatal e religioso e começar a expandir seu reino, como se fosse o reino de Cristo estabelecido na terra, ela começa a sair pensadores, filósofos e começa a resgatar, principalmente Tomás de Aquino, que ele começa a resgatar filósofos como Aristóteles, como Platão, e por incrível que pareça, eu sei que vai ter muito católico aqui que vai me brigar comigo, mas isso é história e eu não posso deixar de falar. A criação do comunismo, do socialismo, veio de Tomás de Aquino. Quando ele resgata o princípio de democracia e começa a formular uma nova gestão, um novo estilo de governo. Só que isso só não passava do campo das ideias dele. Então tem muitos escritos antigos da Idade Média a respeito disso que eu estou lhe afirmando. Karl Marx adotou muitas coisas que Tomás de Aquino escreveu. Tomás de Aquino era um padre católico, um sacerdote católico, muito influente de sua época e que deu grandes contribuições. É por isso que quando Hitler estava instituindo o seu poder, a Igreja Católica o apoiou fervorosamente. Apoiou. É história também. Não adianta tapar só com a peneira não, gente. Tem que falar a real. São 22 horas. Só que o que acontece? Isso ficou arquivado por mais de 1000 anos. Só que aí a Igreja Romana começou a perder poder. Primeiro perdeu o controle no Oriente, nasceu a Igreja Bizantina, o Império Oriental. Depois as invasões bárbaras ali dos seguidores de Maomé, dos muçulmanos, engoliram o Oriente e o cristianismo acabou. As perseguições e as matanças feitas pela Igreja Católica, pelas cruzadas em nome de Cristo, fez com que enfraquecesse esse poder, mas eles não deixaram o osso e aquela monarquia absoluta criada por eles começou a ruir. A podridão começou a aparecer. Daí surge um pequeno grupo de aristocratas na França e nos Estados Unidos, chamado de Illuminatis. Nasce, portanto, o Iluminismo. O Illuminati ele ganhou o nome depois, mas nasceu ali o Iluminismo, que era uma tentativa de destruir a reforma protestante que vinha sendo feita desde Martim, através de um braço que saiu de dentro do catolicismo, dos jesuítas. Porque todos os pensadores iluministas daquela época, eles foram formados nas universidades jesuítas da França. Ou eram padres que se afastaram, que simplesmente pediram para serem destituídos do cargo e passaram a fazer movimentos políticos, e a partir dali eles criam uma revolução em nome do povo, mas era em nome da vontade deles, da aristocracia, porque a intenção deles era destruir a reforma protestante, o que a reforma vinha fazendo. E aí se cria uma nova gestão de governo. E essa nova gestão de governo, ela toma o poder à base de violência, à base de golpe, à base de mentiras, tanto na França quanto nos Estados Unidos. O primeiro foi nos Estados Unidos, através da guerra civil lá, muito sangue foi derramado, eles conseguiram se libertar do domínio inglês e instauram a República Democrática nos Estados Unidos. A França, seguindo o mesmo exemplo, destitui o rei, corta a cabeça dele e da rainha e instaura 3 anos e meio de um reinado de trevas na França, onde a palavra de Deus foi proibida,
foram queimadas, as Bíblias foram queimadas, livros religiosos foram queimados, padres foram mortos, o Papa foi destituído do cargo, e eles declararam: não há Deus, agora somente há um único Deus, a razão humana. E pegam uma prostituta e a nomeiam como símbolo da razão humana, símbolo da democracia. Olha as dicas que a história nos deixa. Apocalipse 17 diz que existe uma prostituta sentada em cima de uma besta. Tá? A Revolução Francesa adota uma prostituta como símbolo e diz: eis aí o vosso Deus, a razão humana. Isso tudo foi feito debaixo da legalidade que eles haviam criado ali, a República Francesa. E a partir dali, daquele momento, começou a ser espalhado pelo mundo todo um modelo democrático, como se fosse a solução para tudo. E no Brasil não foi diferente. No Brasil, a democracia se instituiu da mesma forma que se instituiu nos Estados Unidos e na França, por meio de mentiras, por meio de muito sangue. Primeira coisa que os iluministas fizeram no Brasil, através da maçonaria, tá? Foi convencer, de certa forma, que o império subordinado a Dom Pedro II não tinha o apoio do povo, que o povo estava descontente e insatisfeito com o império brasileiro. O que de fato é mentira. Hoje já se comprova, a história se comprova que era mentira, foi forjado. Então a partir dali eles montam uma revolução popular para destituir a monarquia imperial do Brasil e instaurar a democracia. Seguir o mesmo exemplo dos Estados Unidos e da França. Para isso precisava se fazer acordos. Então se faz acordos de que forma? Prometendo cargos políticos. Se você nos apoiar a tirar o Dom Pedro II do trono, você terá um cargo no novo sistema. E assim nasce a democracia no Brasil. Olha só. Eu quero só ler esse versículo aqui, que ele é importante, tá? Porque eu falei da Revolução Francesa. Sobre as duas testemunhas. Quando eles tiverem, então, concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará e, prevalecendo contra eles, os ferirá de morte. Isso aqui é a demonstração clássica do que aconteceu na história. Quando a besta surge do abismo, o que é surgir do abismo? É surgir do nada? Sim, de certa forma sim. É surgir de um ambiente onde estava no esquecimento. A democracia estava no esquecimento e de repente ela volta à superfície da terra, através de um pequeno grupo aristocrata. Então, o que ela fez? Ela suspendeu e declarou a palavra de Deus morta. E nos seguintes termos, foi um termo feito pela legislação francesa da época. Declaramos o Velho e o Novo Testamento mortos. E queimaram todas as Bíblias na França. Por 3 anos e meio, a palavra de Deus não existiu lá. E se instaurou o caos completo, orgias. Eles mudaram o calendário, mudaram a semana passou a ter 10 dias e no 10º dia eles festejavam com orgias. O culto deles era orgia. E assassinatos em séries, degradação moral, e a França começou a ficar mais pobre do que já estava. Com a monarquia conseguiu saquear a França inteira. Mas ali a França quase deixa de existir praticamente. Então eles vendo que fizeram besteira, eles declaram o culto a Deus necessário para se instaurar uma moral. Após 3 anos e meio de trevas, de escuridão, vivendo como bicho, como animais. Tá? Agora, percebe-se que a democracia ela foi instaurada por meio de enganos, de golpes, de mentiras, de negociata. Aí vocês acham, sinceramente, que a democracia é o sistema perfeito? É um sistema que representa Deus? Que representa a vontade do povo? O que é isso? O nome já diz democracia. É algo demoníaco. Demo representa povo, mas também representa demônios. A palavra grego.
É a mesma raiz que para representar tanto povo quanto demônios. Demo. E não é por menos que as repúblicas no mundo todo estão dessa forma. Agora eu quero ler. E outra coisa. Isso aqui eu estou dando só uma pincelada, tá, no vídeo para não ficar muito longo. Mas isso tudo eu falo nos meus livros. O meu primeiro livro, que é A História Não Contada, é uma série de 4 livros que eu estou escrevendo. Eu já tenho 2 e já estão prontos. No primeiro livro eu dou em detalhes todo o sistema democrático em conformidade com as profecias. E no segundo livro eu dou os detalhes da besta que sai do abismo e da morte das 2 testemunhas. E do surgimento delas. Eu dou detalhes históricos, tá? Eu não fico vagando em vãs filosofias, como o cristianismo está. E vou te ser sincero, nem meia dúzia de cristãos tem essa linha de raciocínio. Sabe por quê? Porque a própria palavra em Apocalipse diz que é só o remanescente que será salvo. Deus começa a tratar seu povo no último período final da era humana como remanescente, que significa aqueles que sobraram de uma grande batalha, os sobreviventes. E são poucos, tá? Os que sobrevivem a uma guerra, a um conflito, geralmente é bem pouquinho. Então muitos não vão acreditar nisso que eu estou falando, não vão estar aí. Na verdade, vai ter perseguição a respeito disso, com certeza. Mas, se tiver, é porque vem do Senhor, não vem dos homens. Então, eu estou dando pinceladas. Agora eu vou entrar no versículo mais importante, porque existem questões. Quando é que o selo abre? Quando é que vai abrir o selo? A trombeta tocou, não tocou? A taça vai ser derramada, não derramou? Enfim, olha só. Então o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou sob trevas. A aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam as suas próprias línguas e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das terríveis dores que sentiam provocadas por suas muitas feridas. Contudo, nem mesmo assim se arrependeram de suas obras malignas, para que pudessem glorificar o Senhor. Olha só, o mundo ocidental, ele briga para instaurar a democracia nos 4 cantos da Terra, e sempre se instaurou através de guerra. Após o século XVIII, a maior parte do mundo já estava dominada pela democracia. Faltavam alguns impérios caírem. E de que forma isso veio? Através da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial derrubou os impérios que ainda permaneciam. O otomano, a Rússia, a Inglaterra. A partir da Primeira Guerra, o japonês, do Japão, deixou de existir. A Alemanha deixaram de existir. Os impérios, enfim. Para quê? E quem venceu essa batalha? Justamente os cabeças. França, Inglaterra, Estados Unidos. Ou melhor, Estados Unidos, França e Inglaterra. Os 2 que já eram repúblicas democráticas, que ganharam a guerra então ali, colocou seus termos nas mesas. E ali começa a instaurar a democracia em todo o mundo. E a partir desse momento as guerras não pararam mais. A Segunda Guerra veio pior, tivemos Guerra do Golfo, tivemos a Guerra Fria, tivemos a guerra no Vietnã. Todas essas guerras, você sabe para qual era a finalidade dela? Implantar a democracia nesses países. A finalidade das guerras eram essas. Mas será que era só aplicar a democracia? Ou criar uma hegemonia do poder americano sobre os vencidos? O pano de fundo era a democracia. Nós estamos guerreando a favor da democracia, porque a democracia é o sistema perfeito, é o sistema ideal, é o sistema que vem do alto, é o sistema perfeito. Então nós estamos lutando para implantar a democracia. Quando Saddam foi derrubado, foi para instaurar a democracia no Iraque. E sabe qual foi o resultado disso? O resultado foi que as facções que existiam ali, religiosas, xiitas, sunitas e mais umas outras que eu não me lembro agora, e a Al-Qaeda também, elas estavam sob o controle da mão forte do regime de Saddam. Saddam os controlava as suas finanças, controlava a sua liberdade, eles não tinham tanta liberdade. Quando os Estados Unidos tiram Saddam e coloca um governo democrático, a Al-Qaeda vem com toda a força, ela se estrutura, e olha que os Estados Unidos acusou o Saddam de ser financiador da Al-Qaeda. Na verdade, quem financiava a Al-Qaeda sempre foi os Estados Unidos.
Quem financiava os grupos terroristas sempre foi os Estados Unidos. Essa aqui é a verdade. Então, a partir daí, a Al-Qaeda vem com toda a força. Em 2011, logo depois, vem o quê? Um movimento chamado Primavera Árabe, que o povo se rebelou no Oriente Médio em alguns pontos específicos para instaurar a democracia. E essa democracia instaurada no Oriente Médio é o caos que o mundo enfrenta hoje. As imigrações de muçulmanos do Oriente que tem assolado a Europa inteira, aumentado em 1000% a criminalidade na Suécia, na Alemanha, na Inglaterra. A Inglaterra saiu da União Europeia, fez o Brexit, não foi por questões socioeconômicas, foi por questões de imigração. Eles queriam romper com aquilo. O resultado disso o mundo experimenta hoje. A guerra na Síria é fruto de uma democracia instaurada em regimes totalitários como o de Gaddafi. Eles conseguiram derrubar Gaddafi, mataram Gaddafi na Tunísia e pensaram, Egito fizeram a mesma coisa, só que lá não mataram, mas a democracia foi instaurada porque o exército egípcio os apoiou e falou, nós vamos ajudar vocês a instaurar a democracia, mas vê se a democracia funciona. E aí partiram para a Síria, quis fazer a mesma coisa, só que aí deu ruim. Deu ruim porque aí vem a Rússia e apoia o sistema totalitário sírio, não deixa instaurar, as facções tentam crescer, a Al-Qaeda vem e injeta dinheiro, nasce o sistema do califado através do ISIS, que é justamente uma forma da Al-Qaeda com Al-Nusra, alguma coisa assim, que é um grupo terrorista da Síria, que fundiram-se e instauraram o pânico através do Estado Islâmico em todo o mundo desde então. Aí eu te pergunto, nós vivemos em trevas por causa dessa democracia ou não? E por causa disso tudo que aconteceu, Deus tem sido louvado ou Deus tem sido blasfemado? O Senhor dos altos céus, ele tem sido blasfemado por causa disso. E não é só isso que demonstra que esse reino que nós vivemos em trevas, não. Olha para o Brasil e veja. Só que o que acontece é o seguinte, essa taça que o Senhor disse que está derramando aqui, é Ele tomando o controle. Ele está revelando o que de fato está acontecendo com o mundo. O que de fato separa a verdade da mentira. Lembra que Jesus fala em Lucas 21, Mateus 24 e Marcos 3, quando os discípulos perguntam, qual será o sinal da tua volta, Senhor? Ele diz, a primeira coisa que ele diz, cuidado para que ninguém os iluda. E outras versões, para que ninguém os engane. Jesus está separando o engano da verdade. O Senhor dos altos céus está separando o engano da verdade. Para quem estiver aqui, esteja acordado e não dormindo. Aí eu vejo cristãos, olha o que fala que o mundo, aqueles que não estão escritos no livro da vida, eles se admirarão com a besta. Eles se admirarão. E eu vejo cristãos defendendo a democracia. Entendam de uma vez por todas, a democracia é um ato de rebeldia contra Deus, em que o homem declara assim, nós somos capazes de autogovernar, de autogerenciar, não precisamos do Senhor, não precisamos dos seus mandamentos, não precisamos das suas normas, não precisamos da sua aliança eterna que o Senhor fez com a humanidade. Nós somos autossuficientes e vamos governar por nós mesmos. Então se instaura a democracia. E aí o Senhor agora levanta do seu trono e derrama sua fúria para revelar a podridão que é esse reino de trevas criado pelos homens. E aí eu vejo os cristãos defendendo democracia e brigando entre si por causa de político tal. Olha, eu vejo os cristãos apoiando Jair Bolsonaro. Eu não estou falando assim, eu não sou contra as pessoas. Eu estou dizendo um fato, estou constatando um fato. Como se ele fosse o salvador da pátria. O Messias tão esperado. Caramba, vocês estão realmente cegos, colocando a esperança em um homem. Porque eu vou te dizer, independente de quem ganhar essas eleições, a situação não vai melhorar. Independente de correntes de orações, de união entre as igrejas, as denominações cristãs. Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o Altíssimo, dizendo que o reino de vocês
é melhor do que o reino que ele tem para ser instaurado. Vocês esqueceram completamente da ressurreição. Vocês esqueceram completamente da promessa de novo céu e nova terra. Vocês acham que a terra prometida é aqui. Igualzinho lá atrás, quando Agostinho fez a declaração dele e criou teses e mais teses que convenceu todo o cristianismo da época. O cristianismo oficial. Não aqueles que viviam na palavra em espírito e verdade. Convenceu o cristianismo oficial de que era eles que tinham que instaurar o reino aqui nessa terra. E não satisfeito, vocês querem continuar instaurando esse reino aqui na terra? Um reino contrário? Leiam Isaías 24 e saibam por que a terra sofre e por que a terra geme. Porque os homens violaram os decretos, as leis e a aliança eterna com Deus. E por isso toda a humanidade será destruída, restando apenas poucos seres humanos. Leiam Isaías 24. Isaías 24 diz que os povos, as nações serão espalhadas pelos 4 cantos do mundo. Do sacerdote ao homem simples, do governante ao governado, do bancário ao correntista, de quem financia e quem é financiado, de quem empresta e quem pega emprestado. Então, prestem atenção nisso, tá? O que vocês estão fazendo é alimentar um sistema que o Senhor é contra e que o Senhor já alerta na palavra dele. O que vai acontecer. Nós vivemos nos últimos dias, e se vocês estivessem conectados com a palavra, vocês saberiam quando se dará esse último dia. E não cairiam nessas mentiras todas. Para concluir, eu quero ler contexto agora de Tessalonicenses, capítulo 5. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, somos sóbrios, revestidos-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Paulo está dizendo aqui que o dia que virá como um ladrão à noite pegará quem? Pegará aqueles que estão dormindo. Porque ele diz assim, nós, entretanto, não somos da trevas. Nós não seremos pegos de surpresa. Se estivermos revestidos de tudo que de fato representa a sã doutrina, não a doutrina ensinada pelos homens. Inscrevam-se nesse canal ou peçam o meu livro. Eu ainda não publiquei oficialmente o livro, que eu estou fazendo algumas correções. Mas o formato digital dele eu já posso disponibilizar. Vocês vão se escandalizar de certa forma, sim, com muitas coisas, mas os olhos de vocês vão ser abertos ao ponto de mudar a mentalidade de vocês, porque é isso que a sã doutrina quer, mudança de mentalidade. Não se conformeis com esse mundo, mas transformai a vossa mente, para que vocês possam compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem transformação, vocês vão ficar dormindo como povo inútil. Acham que está servindo dentro de igreja, trabalhando em ministério, que nem escravo, vai lhe salvar, vai fazer escapar da ira do Senhor? Pelo contrário. E digo mais, isso é só o começo, o cristianismo ainda vai sofrer. Porque tem rejeitado a verdade. A partir daqui eu vou começar a falar sobre os mandamentos de Deus de forma bem clara. Eu vou falar sobre o que a graça substituiu, de fato. Eu vou falar sobre batismo e sobre como usufruir da salvação. Sem as doutrinas dos homens, mas através daqui e da história. Como muita base de fundo. Como plano de fundo, que é onde nós podemos colher evidências. As evidências não estão em vãs filosofias, estão na realidade.